Após o Bitcoin renovar as máximas históricas, chegando próximo aos 74 mil dólares, vimos o preço agora corrigindo. Já estamos cotando o Bitcoin abaixo dos 60 mil dólares. E se você está comprado no Bitcoin e está de olho para recomprar mais, nesse vídeo vamos identificar as melhores zonas para poder recomprar e análise de sentimento também para entender como as baleias estão se movendo e as sardinhas também, como está a psicologia do mercado nesse exato momento. Vamos para o vídeo. Vamos iniciar aqui com um gráfico de 12 horas do Bitcoin, traçando a linha de tendência de alta que a gente está vendo aqui, que ele precisa respeitar, é muito importante que o preço continue respeitando essa linha de tendência de alta. E se a gente vier a respeitar ela, seria muito interessante a gente continuar respeitando como a gente teve esses dois toques aqui para a continuação do movimento de alta. Outra ferramenta que a gente vai utilizar para saber quais são os melhores pontos para a recompra é o Fibonacci. Então vamos traçar o Fibonacci do último fundo ao topo aqui nesse momento. Nessa correção agora estamos perdendo aí o 0,3 de Fibonacci. Nada assustador nesse momento, até que a gente segure aí no 0,5 de Fibonacci, 0,6 de Fibonacci, a gente respeitando essas zonas aí, vai ser uma zona muito importante para o preço. O 0,5 de Fibonacci está aí agora nesse momento nos 56.129 dólares. O 0,6 de Fibonacci está posicionado nos 51.752 mil dólares. Então essas são as zonas importantes. Além do que, a gente tem a linha de tendência de alta também, que a gente precisa respeitar. Se a gente vier perder o 0,6 de Fibonacci, a gente está tendo o 0,7 de Fibonacci nos 46 mil dólares. Obviamente, isso não seria muito bom para o Bitcoin, principalmente se a gente vier perder essa zona aí. A gente estaria desconfigurando esse padrão de alta aí, entrando num momento de reversão e entrando num momento de baixa muito forte, corretivo. A gente precisa estar de olho nessas zonas do Fibonacci. Além disso, eu vou trazer agora as NEMAs, que é um indicador que eu desenvolvi, e ela me ajuda a identificar esses momentos de reversão de tendência e as tendências do mercado. Principalmente também os suportes e resistências que a gente tem a olhar. Esse indicador também ajuda nesse sentido de mostrar para a gente quais são os principais suportes, além do Fibonacci que a gente tem aqui e da linha de tendência de alta que já identificamos pelo Price Action. Agora aqui no gráfico com as NEMAs, vamos ver aqui esses suportes, como é que elas funcionam, né? Explicar para vocês aqui rapidinho. Quando a gente vê as duas centrais aqui na cor branca, ela está indicando para a gente um momento de alta. E quando a gente vê na cor laranja, ela está me indicando um momento corretivo. Eu também estou de olho nesse afastamento que elas geram. Quando elas estão próximas da mesma cor, isso significa força no movimento. Quando elas se afastam, significa uma fraqueza e possível correção. Nessa primeira correção que o Bitcoin fez, interagimos muito com essa NEMA amarela aqui, né? Foi o que segurou o preço ao primeiro momento, nesse gráfico aqui de 12 horas. Após isso, o preço reverteu, a coloração das NEMAs mudaram e o movimento de alta continuou. Agora, estamos posicionados mais uma vez nessa NEMA amarela aqui, então um momento muito importante. O preço conseguiu segurar na primeira vez, porém a gente tem uma divergência aqui, um afastamento entre as NEMAs centrais maior. Isso indica mais força nesse movimento corretivo. Estão as duas na cor laranja, indicando um momento de baixa, de correção. Então vamos ficar de olho aí. Acredito que o preço, se vier a perder essa NEMA, o 59.387, a gente pode vir a buscar o próximo suporte, que seria essa NEMA azul aqui nos 56.988 dólares. Então, esse aqui é o gráfico de 12 horas. Então, é um gráfico que ele pode demorar um pouco para desenvolver. O preço, normalmente, ele pode ganhar força, claro, e buscar interação, mas ele costuma voltar para interagir com as NEMAs centrais e vai corrigindo novamente. Até que ele consegue achar uma base de preço, um suporte, e consegue aí começar o movimento de reversão. Nesse momento, estamos ainda vendo o preço demonstrando muita fraqueza, não está conseguindo romper essa NEMA central e se manter acima dela. Então, vemos as duas na cor laranja nos 12 horas. Então, isso é um padrão claro de baixa. Vamos ficar de olho. O preço pode vir a corrigir mais, aí buscar interação com esses suportes aí. Outra NEMA muito importante é essa NEMA verde aqui posicionada no 49.105. Eu costumo dizer que ela é como se fosse um 0,5 de Fibonacci. Quando o preço vem a perder ela em tempo gráfico como esse de 12 horas, é muito provável que a tendência de baixa venha a se prolongar um pouco mais. Então, ela é uma NEMA muito importante para essa movimentação de preço, para essa correção ser saudável. É importante que respeite ela aí, ou seja, esses 49 mil dólares é um preço, é uma zona muito importante que o preço respeite pelo padrão das NEMAs aqui. Essa ferramenta que eu desenvolvi, que esse padrão já acontece há muito tempo. Tem outros vídeos que eu vou mostrar mais detalhado aí, você pode me seguir e acompanhar, que você vai ver eu falando sobre ela. E se você também quiser ter acesso às NEMAs, tem assinatura NEMAs, você pode aí pagar um preço justo. Se você está cansado ali de guru da internet, sala de sinal,
clica aí no link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ter acesso a um preço justo, ali você vai pagar o pacote anual, você vai ficar por mês ali, um preço muito tranquilo para você pagar. Você vai poder ter essa ferramenta única e exclusiva. Esse valor que está aqui embaixo são apenas para as primeiras 100 vagas, então se passar dessas 100 vagas aí, com certeza eu vou ajustar esse preço. Vocês podem cobrar isso aí, quem entrar nessas 100 primeiras vagas. A oportunidade de você ter uma ferramenta única e exclusiva que está te mostrando um padrão que mais ninguém no mercado está vendo. Vamos lá. O Bitcoin, a gente vai ter que agora olhar a análise de sentimento para ver como é que está essa captação de liquidez. Pela análise de price action e pelas lemas, me dizem que o caminho muito provável é que o preço continue a corrigir mais um pouco. Mas e aí? Análise de sentimento confirma isso aqui? Confirma que temos zonas de liquidez mais abaixo para o preço? Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de análise de sentimento e entender como é que o mercado está se comportando nesse momento e se tem zonas de liquidez mais abaixo ou mais acima, como é que está funcionando isso agora dentro do mercado. Esse aqui é o TRDR, é o site que eu utilizo para poder obter as informações do mercado. Então vamos falar um pouco dos indicadores que eu tenho aqui dentro do meu setup para a gente ver o que é que pode acontecer com essa movimentação de preço. De antemão, eu já digo para vocês que tem alguns pontos que não estão muito legais nesse momento e não indicam um momento muito favorável para a continuação da alta nesse momento. Vamos lá. O Open Interest, esse indicador aqui mostra, como o nome mesmo fala, o interesse do mercado. Então, se a gente vê o Open Interest subindo com o preço caindo, significa que o mercado tem um maior interesse em correção nesse momento. A gente está no tempo gráfico de 15 minutos, isso é um curtíssimo prazo, tem que ficar atento a isso também. E a gente está vendo também com essa correção, esse fundo que a gente fez quando a gente perdeu os 60 mil, tivemos muita liquidez, né? Ou seja, muita gente vendendo ao mercado. Muita gente, quem vende ao mercado, está vendendo para alguém, né? Então, teve muita gente comprando. Dessas pessoas que estavam vendendo desesperadas, pessoas que possivelmente compraram zonas mais acima, preço mais caro, e agora com essa correção ficaram assustadas e venderam ao mercado. Lembrando que quem vende ao mercado normalmente são as sardinhas, né? As grandes instituições que têm muito poder aquisitivo não colocam suas ordens nem de compra nem de venda ao mercado, jamais. Sempre ordem a limite, as ordens nos preços precisamente exatos que elas querem vender ou comprar seus ativos. Isso aqui sim é um indicativo que a gente pode estar tendo um respiro nesse momento, essa obtenção de liquidez. Além disso, tivemos também muita liquidação, né? Muitas pessoas que foram estopadas e liquidadas. Então, isso também é obtenção de liquidez. Temos dois indicadores mostrando para a gente que a gente perdeu os 60 mil dólares, é um indicativo que teve muita obtenção de liquidez nesse momento. Então, pode sim ser uma zona de respiro para o preço, mas um indicador também que não está muito legal é o ratio, esse próximo indicador aqui que ele vem subindo bastante. E ele mostra para a gente a proporção de pessoas que estão em posições de long e pessoas que estão em posições de short. Nesse momento, estamos em 3,2, ou seja, muitas pessoas, a maioria, a cada 3 pessoas em posição de long, temos uma pessoa em posição de short. E tudo bem, Genaro, o que é que isso significa? Isso significa se o preço continuar a corrigir mais, essas pessoas também irão ser estopadas e liquidadas, como a gente já viu que teve aqui muita liquidação e muito stop, né? Então foram aqui 2 candles, um com 15 milhões e o outro com 10 milhões de dólares. Então isso aqui sim é obtenção de liquidez, mas no momento que a gente vê o ratio subindo, continuar subindo, a gente está em valores que a gente nunca mais tinha estado, fazia tempo que a gente não viu o ratio tão alto dessa forma, então isso significa que se o preço continuar corrigindo, essas pessoas vão ser obrigadas a saírem das suas posições, vendendo, entregando suas posições para quem? Para as baleias que vão continuar acumulando aí o Bitcoin. Então, a intenção das baleias é fazer com que o preço vá para as zonas, se locomova para as zonas onde elas conseguem, com certeza, ter transações ali em preços desejáveis. Nesse caso, se o preço continuar corrigindo, é a garantia que existem pessoas que vão ser obrigadas a fechar suas posições, ou seja, vão ser obrigadas a vender seus criptoativos ali naquele momento, nos seus Bitcoins. Então, tem zona de liquidez mais abaixo. A gente precisa ficar atento a isso. Esse momento é um momento muito delicado, não é muito bom a gente ver o ratio tão alto e o Open Interest subindo com a queda. 2 indicadores aí que mostram para a gente cautela nesse momento que o preço ainda pode continuar corrigindo, apesar de que tivemos obtenção de liquidez nessa zona aí ao romper os 60 mil dólares. Então vamos ficar atento e ver aqui agora no Trading Light quais são os locais. Você vê, isso aqui é o Trading Light, essas zonas amarelas, elas mostram as ordens, né? Então o preço foi aí sendo segurado muitas das vezes por elas, porém em algum momento elas foram retiradas e o preço continua a correção, perdendo ali os 60 mil dólares. Não temos bastante ordens aqui abaixo, não vou falar que não são nenhumas, né? Obviamente tem algumas,
Mas lembrando que essas ordens, à medida que o preço vão se aproximando, elas podem ser retiradas. Então, quando a gente vê a intenção de segurar o preço, realmente a gente vê uma camada de ordem maior, ordens mais perto uma das outras e com muita quantidade de Bitcoin. A gente está vendo aqui que tem ordens posicionadas com 388 Bitcoins nos 59 mil dólares cravados. Então, baleias aí com intenção de segurar o preço nessa ordem, dessa camada aí, nessa região de preço. Porém, só temos essa camada de ordem aqui grande e abaixo temos aí nos 58.600 mais 338 Bitcoins. Então, vamos ficar atento aí. Essa é uma região que, quando o preço chegar perto, a gente vai ver se essas ordens vão continuar ou não. Por não ter uma grande quantidade de ordens aqui, uma do lado da outra, acredito que essas ordens, inclusive, podem ser retiradas à medida que o preço vai se aproximando. A gente viu que aí, essa zona que a gente perdeu, 60 mil dólares, gerou uma obtenção de liquidez. Vamos ver se vai ser o suficiente para o preço dar um respiro para depois voltar a cair, ou se ele vai continuar corrigindo. A gente precisa ficar atento naqueles locais, aquelas zonas onde a gente identificou ali dentro da análise técnica e com o indicador das NEMAs. Então, se você também está de olho em zonas para comprar, anote aqui aqueles valores que eu passei no vídeo aí, volte aí um pouquinho, printe a tela, veja as zonas ali onde as NEMAs estão. Cada NEMA colorida tem ali dizendo o valor do lado, onde é que elas estão posicionadas. Todas ali são suportes muito importantes, que tem interação muito grande com o preço. Então vamos ficar de olho aí para ver se o Bitcoin vai sair desse padrão de baixo, desse padrão corretivo que a gente está aí agora, ou e até onde vai ser as zonas que as baleias vão estar satisfeitas de obter liquidez. A gente tem que lembrar que as baleias sempre estão se movimentando atrás de liquidez, né? Então as baleias vão se movimentando aonde tem, ao contrário da maioria. A maioria gera liquidez. As pessoas que estão tomadas pelos sentimentos ali de ganância e de medo, elas vão alimentando o caixa das baleias, das grandes instituições. Então, se nesse momento a gente vê muitas pessoas posicionadas em long, então a gente está entendendo que as baleias entendem que se o preço continuar corrigindo, elas vão continuar obtendo liquidez. Quando vai parar isso? Quando elas verem que as pessoas já estão muito desanimadas e começarem a acreditar em baixa, começarem a shortar, a zona de liquidez começa a mudar, então o preço começa, a intenção das baleias começa a reverter, elas começam a acumular o Bitcoin para fazer que o preço comece a subir novamente. A gente tem que acompanhar esses movimentos da baleia e não os das sardinhas, não se envolver com sentimentos, acompanhar e fazer compras emocional, né, com emocional, comprar achando que vai ficar para trás e vender achando que o preço vai a zero. Então, tenha cautela, tenha uma boa estratégia para você ter uma boa estratégia para poder você montar a sua carteira e vá comprando gradativamente nas zonas que são zonas esperadas que o preço vá segurar um pouco ali, pelo menos. Então, zonas que são zonas de compra pela análise técnica, se baseie na análise, se baseie na estratégia para fazer essas compras, não compre pela emoção. Então é isso. Se você quiser aprender mais, entender quais são os sentimentos, como funciona o mercado, análise técnica, análise de sentimento a fundo, eu tenho um curso chamado MIT, Método Investidor Independente. Só clicar aqui embaixo, o link vai estar aqui embaixo. Além do curso de análise técnica, análise de sentimento detalhado, do zero ao avançado, eu vou dar 6 meses de acesso às NEMAs que vocês viram aí, que eu utilizo há muito tempo em todos os tempos gráficos e todos os ativos, inclusive no criptomercado, no mercado tradicional também. Então vocês vão ter esse bônus aí para quem for também os primeiros 100 inscritos do curso. Então, se você quiser, disponível aqui embaixo o link, é só você clicar e entrar para o grupo aí do MIT e as NEMAs também. É isso aí, espero você no próximo vídeo, não deixe de se inscrever e curta esse vídeo e mande para alguém que você acha que também vai ser útil. Um abraço.